Retomando a última noite do Cosmos, agora a palestra 6 décadas de discos voadores na Terra. O que mudou neste período? E o que nos aguarda? Tendo se iniciado em 1947 a chamada Era Moderna dos Discos Voadores, produziu algumas mudanças no comportamento da humanidade. Hoje, cada vez mais atenta à realidade na presença da presença alienígena na Terra. Palestrante Ademar Jevaer, fundador, presidente e editor da revista UFO, publicação do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Obrigado, Clóvis. Alô. Obrigado, Clóvis. Boa noite. Boa noite. O Tony botou vocês para dormir? Hã? Com essas fotos de disco voador, tudo tem explicação, Tony? Como é que é isso? Mas é frustrante, né? Acho que para o ufólogo que faz análise de fotos, hoje a ufologia está se mostrando bem complicada, uma área difícil, porque a cada 100 fotografias que a gente recebe na UFO, 90 já vão para o ralo, sem nem a gente precisar fazer uma análise. E das 10 que ficam, bom, aí sobre elas, nosso amigo Tony, Ricardo Varela, o Wallace aí, mais alguns parceiros que fazem o grupo de análise da revista UFO, se debruçam e descobrem o que podem ser. Geralmente fica uma, né, Tony? A cada 100, uma, né? Pois é. Infelizmente é isso. Por causa dessa quantidade louca de equipamentos que registram de forma digital imagens hoje. Uhum. Aqui tá bom? Pá, bem no centro. Bem, amigos. O Jenner está por aqui? Jenner saiu? Jenner. Você me deixou por último, então eu entendi que é para fazer o encerramento desse trabalho maravilhoso que você repete pela 11ª vez. Aqui. Obrigado, obrigado. E isso é bastante oportuno porque nessa semana me ligou em Curitiba, eu estava trabalhando, uma repórter de um jornal daqui de Araçatuba para me perguntar, entre outras coisas, a respeito de ufologia, para produzir uma matéria sobre o cosmos, que já estava em andamento, ela me ligou lá pela terça ou quarta, né, para me perguntar qual é o significado deste trabalho para Araçatuba. Eu até achei uma pergunta um pouco ingênua, mas me deu a oportunidade de falar bastante sobre isso. Eu tenho me repetido às vezes, em ocasiões anteriores em que eu vim aqui, e essa é a 11ª vez que eu venho. Ou seja, já sou patrimônio do cosmos, certo? Então, no ano que vem estou de volta aqui, não, Wilson? Então, gente, eu pude avaliar, e conforme eu falava com a moça ao telefone, o progresso desse trabalho desenvolvido pelo INAP, com este apoio imprescindível, forte e elogiável do SESC, produzindo 11 edições do evento Cosmos. Gente, eu vivo de ufologia, e eu vivo para ufologia, e eu conheço tudo, sei tudo que está acontecendo no Brasil e no exterior sobre esse assunto, porque é a minha profissão. E eu digo para vocês, não há lugar nenhum onde esse tipo de atividade esteja em andamento por tanto tempo de forma tão regular. Dessa forma, todo mês de julho, aqui em Araçatuba, tem um Cosmos. E a gente viu, eu e os outros parceiros que já estiveram aqui outras vezes, eu acho que desta vez o único neófito é o nosso amigo Tony, mas o Wallace já teve antes, o Varela já teve antes.
enfim, nós vimos o crescimento do interesse das pessoas na cidade de Araçatuba para esse fenômeno, para essa questão. E isso é algo extraordinário. Tá? O SESC é um poder considerável, dando apoio a uma iniciativa como essa que é realizada aqui, e que reúne debaixo do mesmo teto ufólogos e astrônomos. E você sabe que essas são categorias que nem sempre se bicam. Tá? Ufólogos e astrônomos. Isso é realmente algo notável. Agora, o título da minha palestra, e até parece que foi uma pretensão minha quando eu dei esse título, era abordar os últimos 65 anos de ufologia, porque essa é, na verdade, a idade da ufologia. A ufologia, como uma espécie de disciplina cunhada, tornada metodológica, sistematizada, ela foi crescendo a partir de 1947, recebeu um grande incremento de informações e de metodologia lá pelos anos 70, tá, com alguns especialistas que eram astrônomos, que deixaram de ser céticos para abraçar o fenômeno, como Joseph Allen Hynek e alguns outros. Lá pelos anos 80 recebeu novos incrementos e vem recebendo incremento o tempo inteiro. Então a ufologia é isso aí, 65 anos. Mas talvez não fosse tão interessante falar dos 55 anos anteriores, quanto pode ser falar dos 10 anos passados. Talvez dos 11 anos passados. Ou seja, desde que o Cosmos começou. O que mudou na ufologia? Vocês têm ideia? Quando o Cosmos começou, em 2001, quando houve o primeiro, a ufologia não tinha a face que tem hoje. A ufologia estava muito longe de ser o que ela é hoje, assim como a astronomia também estava muito longe de ser o que ela é hoje. Posso citar 2 exemplos básicos do que mudou? Por exemplo, foi nesse período que se descobriu que existem outros planetas no universo. Até então nós não sabíamos. Na verdade, isso é uma coisa de uns 6 ou 7 anos. Imaginem vocês que a astronomia já tem séculos. E até então nós não tínhamos tido nenhuma confirmação, nenhuma, zero, de que havia um único planeta sequer fora do sistema solar. Os únicos planetas que nós conhecíamos até então, aliás, que nós continuamos conhecendo até então, e aliás, que nem conhecemos, são os planetas do sistema solar, dos quais o único que nós conhecemos verdadeiramente é a Terra, e tem uma coisa lá, uma máquina cavucando Marte, Vênus, essas coisas aí. Mas hoje, de uns 5 anos, 6 anos, talvez 7 anos para cá, desenvolvemos técnicas astronômicas que nos permitem estimar matematicamente que determinadas estrelas que nós vemos no céu são como o Sol, ou seja, tem planetas ao redor. Imaginem vocês, é o equivalente à população de Araçatuba. Quantos anos tem Araçatuba? 100 anos. 100 anos. Só nos últimos anos a população de Araçatuba descobriu que existe Presidente Prudente. E ainda não sabe se tem gente lá. Ouvi dizer que tem um planeta lá. Uma cidade lá chamada Presidente Prudente. Essa é a comparação. É verdade. Olha só. Desses anos para cá, de 6, 7 anos para cá, e me corrijam os astrônomos aqui, nós catalogamos candidatos a planetas fora do sistema solar, orbitando outros astros, como o Sol tem esses planetas ao redor, a Terra é um deles. Nós catalogamos por volta de uns 2.400, 2.600, esse número aumenta todo dia. São candidatos, ou seja, a astronomia, a ciência, estima que nessas estrelas tais, existam planetas ao redor. Confirmados, é outra história. Confirmado, ou seja, as técnicas matemáticas empregadas foram de tal forma bem-sucedidas que chegaram a determinar que, realmente aquele planeta, aquela estrela tem um planeta ou 2 ao redor. Temos 200. E todos eles assim numa faixa que se inicia a partir de 27, 30 anos-luz da Terra. Uma imensa distância. Compreendem? A nossa pequenez nessa coisa toda. Nós só agora começamos a descobrir o que tem ao nosso redor.
E ainda há astrônomos que são justamente os responsáveis por essa disciplina, que têm feito essas descobertas, que ainda falam, mas disco voador, mas do que o senhor está falando, meu senhor? Que absurdo! Há um mês atrás eu fiz um debate com uma astrônoma PhD da Academia Brasileira de Ciências, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que demonstrou uma ignorância tão grande com relação a esse assunto que eu fiquei pasmo. Uma certa ignorância até a gente tolera, mas quando a ignorância é muito grande com relação ao assunto, isso causa espécie, causa surpresa. E é assim que, infelizmente, ainda age a maioria dos astrônomos. E o que eles têm na mão para oferecer, para se contrapor a essa informação toda que a ufologia hoje tem para oferecer? 2.400 candidatos a planetas, todos eles muito distantes daqui, dos quais uns 200 ou 300 confirmados, o que não quer dizer também nada, porque nós não temos a menor chance de chegar lá com a tecnologia que nós temos hoje, e talvez nem dentro dos próximos 30 anos. E desses confirmados, pior, sabe quantos que se estima que tenham superfície rochosa? Uns 30, 40. Superfície rochosa significa possibilidade de abrigar uma civilização. Nem se fala nesse termo no meio astronômico. Se fala em abrigar algum tipo de vida microscópica. Aquela porcariazinha. Então, disso aí, para disco voador, realmente vai uma distância muito grande. Imaginem vocês. Enquanto se gasta tanta energia para fazer esse trabalho, o disco voador está posando aqui no quintal do nosso vizinho. No pasto ali em Buritama, amassando canavial em Riolândia. Isso não é de agora, isso vem acontecendo há décadas, abundantemente. Tanto é que, desde 1969 até 1972, a Força Aérea Brasileira se propôs a investigar esses casos de maneira oficial. Não é uma investigaçãozinha, não. Foi uma investigação metodológica, cunhada a partir de métodos científicos, técnicos, com um viés militar. Nós estamos na época da ditadura, não se esqueçam. E militar sempre vai agir como militar, ditadura ou não. Ou seja, com aquele rigor. E com este rigor, os militares da Força Aérea Brasileira instituíram aqui em São Paulo o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. É um centro de pesquisas ufológicas que se espalhou pelo Brasil, que funcionava dentro da nossa aeronáutica, que tinha funcionários civis, e a maioria, claro, militares, pagos com o dinheiro do contribuinte. Os militares recebiam soldo, civis recebiam salários. E uma grande quantidade de voluntários civis em todas as partes do Brasil, que eram chamados IOANES, Investigadores de Objetos Aéreos Não Identificados. O objeto aéreo não identificado, do CIOANE, IOANE, PIOANE, essa sigla que a aeronáutica usava, é a mesma coisa que o objeto voador não identificado. É o UFO, é o OVNI, é o OANI. Há outros nomes, outros acronismos que são usados por aí. A Força Aérea pesquisou esse tema, cientificamente, seriamente, rigorosamente. E sabe onde? Principalmente, para usar mais um mente aqui, nessa vasta região do oeste, do centro e do oeste, e uma parte do norte do estado de São Paulo, onde nós estamos nesse presente momento. Imaginem vocês que áreas como Votuporanga, Riolândia, Jales, Araçatuba, mais para baixo, Prudente, Lins, mais para o leste, Botucatu, Sorocaba, São José do Rio Preto. Estas eram áreas, para citar algumas, onde a Força Aérea Brasileira pesquisou discos voadores. Oficialmente. Casos, inclusive, de naves pousadas em cima do seu tripézinho. Esses são desenhos que estão nos papéis liderados pela Força Aérea Brasileira, que estão à disposição de qualquer um de vocês que tenha vontade de ir a Brasília, no Arquivo Nacional, que é a biblioteca central do país, e procurar. Estão lá, foram liberados. Graças a uma campanha que nós fizemos. Que a revista UFO fez através, aliás, que a Comissão Brasileira fez através da revista UFO.
E isso me leva para o segundo tema que eu pensei em tratar com vocês a respeito do que aconteceu nesses 11 anos que o cosmos está funcionando. Nós descobrimos que existem exoplanetas. Nesses últimos 11 anos, nessa década passada. E o mundo viu acontecer um outro fato extraordinário com relação aos discos voadores. Extraordinário sobre 2 aspectos. E eu estou falando da abertura de documentos por parte de vários governos. Não só da abertura de documentos, mas da abertura de informação, no sentido da emissão de opinião por parte de militares, de civis, que estão nos governos de várias nações. Extraordinário porque isso aconteceu mudando a face da ufologia, para que as pessoas vejam, as autoridades sabem e se interessam por esse tema. E a outra questão que torna esse fato extraordinário é de nós vermos, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul no mês passado, nesse debate. Está no YouTube, vão lá no YouTube, debate, TVE, lá, uma astrônoma, PhD, professora universitária, isso tem que ser crime. Tinha que ser punível na forma da lei, que um único professor universitário, especialmente numa área como essa, não tenha conhecimento, ou que refute o conhecimento que receba sobre esse assunto. Isso tinha que ser passivo de cadeia. Não pode ser expulsão do corpo docente de uma universidade. No mínimo, a pessoa tem que ter a mente aberta para examinar as possibilidades. E, infelizmente, eu martelei nessa tecla com essa senhora, essa astrônoma, mas esse é um caso geral. Nós temos um astrônomo que é ícone da astronomia mundial, que gosta de ser chamado de Senhor Universo, que é o Marcelo Gleiser, top da elite da astronomia mundial, conhecido como um dos principais cientistas brasileiros, isso e aquilo. O cara faz questão de colocar num jornal de maior circulação do Brasil, na Folha de São Paulo, a cada mês, mais ou menos, uma sessão que ele mantém lá, repleta de bobagens sobre discos voadores. Coisa que ele não entende. Não é um assunto que ele entenda para que ele possa se expressar, para que ele possa falar o que ele falou. Por exemplo, sobre os agroglifos. Tema que alguns ufólogos da comunidade ufológica brasileira dominam. E muitos ufólogos de outras comunidades ufológicas, da Europa, dos Estados Unidos, dominam, sabem por terem estado no local, sabem por terem pesquisado esse fato, portanto não estão dando opinião sobre aquilo que eles viram ou ouviram falar. Nós, ufólogos, sabemos sobre esses fatos. O Dr. Marcelo Gleiser não sabe. O que ele falou? Que não compreende como é que há essa aura de mistério em torno dos agroglifos. Uma vez que isso já foi praticamente esclarecido com a história daqueles 2 velhinhos, o Doug e Dave, que na década de 80, disseram que nós é que fizemos círculos. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, nós é que fizemos. 2 velhinhos que se juntaram depois de tomar umas canas no boteco lá na Inglaterra, foram para o meio do mato, fizeram um círculo, a história da brincadeira, fizeram mais um, e um dia, quando aquilo explodiu, o fenômeno explodiu porque ele tinha que explodir, ele já estava explodindo porque tem origem extraterrestre e estava planejado para acontecer naquela época, e de lá para cá nunca mais parou, só cresceu e cada dia surpreendendo mais a todos nós. E para explicar aquilo, a imprensa inglesa usou os 2 velhinhos, Doug e Dave. Até hoje, numa matéria recente da revista Veja, em que se tratou desse assunto, não foi citado nenhum trabalho de nenhum ufólogo de credibilidade do Brasil ou do exterior que fale sobre os agroglifos, mas foi citada a história do Doug e do Dave. É a campanha de marketing. Isso quem fala é ufólogo muito acima da gente, é ufólogo que está bem na linha de frente da questão ufológica, como Colin Andrews. Ele fala que a campanha de marketing mais bem sucedida da história da ufologia para negar a ufologia foi a história do Doug e Dave, que 30 e poucos anos passados, daquela bobagem, até hoje a imprensa acha, esse troço de círculos ingleses, agroglifos, está tudo explicado. Foram os 2 velhinhos lá da Inglaterra, pô, já não tem mais o que discutir. Agora, isso partindo de uma pessoa ignorante, uma pessoa humilde, de limitados recursos intelectuais, vai, né, Gênia? Mas isso é absolutamente inaceitável de se partir de um cidadão
que tem a posição científica que esse cidadão tem, que é o Dr. Marcelo Gleiser. E não ficou por isso. Ele falou também sobre abduções. Um outro balaio de bobagens. Como esse senhor tem a ousadia de falar sobre temas que ele desconhece. Quando hoje, em todo o mundo, existem 12, 15, talvez mais, 16 governos que já admitiram de maneira assim, escancarada, que a realidade dos discos voadores não pode mais ser negada. Nessa década que nós vimos isso acontecer. No Brasil, por exemplo, isso vem acontecendo desde 2004. 2004, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufólogos, que é formada pelos membros da revista UFO, e aqui estão presentes da Comissão Brasileira de Ufólogos, alguns deles, Dr. Ricardo Varela, Dr. Jenner, Wallace Albino e eu. Somos da Comissão Brasileira de Ufólogos e vários outros amigos, tá? Fernando Ramalho, Marco Antônio Petit, a Luciana Estanca, vários outros amigos fazem parte da Comissão Brasileira de Ufólogos. Nós movemos uma campanha que teve início em 2004 para pedir ao governo a abertura de documentos oficiais. A gente não sabia o que ia dar. Mas nós fizemos assim um planejamento bem bacana dessa campanha para que ela tivesse sucesso, pelo menos uma boa chance de ter. E teve. E a partir de... Bom, em 2005, para vocês terem uma ideia, nós fomos convidados para ir a Brasília para ter o primeiro papo oficial com os militares. Sentamos no centro nevrálgico das decisões, onde elas são tomadas no sentido da defesa da nação, no Condabra, lá em Brasília, com os militares de um lado da mesa e ufólogos do outro lado da mesa para falar sobre discos voadores. Isso aconteceu aqui no Brasil. Passados 2 anos, o governo começou a liberar documentos que até então eram secretos. Documentos em que se fala abertamente. O fenômeno tem características inteligentes. Há uma inteligência por trás do fenômeno. Esses são documentos que estão à disposição de vocês. Não podem ir a Brasília? É longe? Concordo. Então façam uma coisa mais fácil. Vai ao site da UFO, ufo.com.br, vai lá, procura documentos, estão lá. Isso aconteceu no nosso país nos últimos anos. De 10 anos para cá, a ufologia se transformou. Vejam os países. Vou citar alguns, espero não esquecer outros, que abriram seus arquivos. Espanha, Inglaterra, França. A França colocou numa paulada só, em 2007, 100 mil páginas de documentos sobre discos voadores, pesquisas feitas pela Gendarmerie, que é a polícia deles, a Gendarmerie, né? na internet e à disposição da população. México, Equador, Chile, Uruguai, Argentina, até certo ponto, Peru, Brasil. Quantos países foram? Tem mais alguns ainda aí na Itália, Vaticano, sim, Vaticano tem feito revelações sobre a questão ufológica que não podem mais ser ignoradas. Aliás, já não deviam estar sendo ignoradas há muito tempo. Imaginem que isso tenha acontecido. Nesses últimos 45 dias, apenas. E isso é uma demonstração de que não apenas os arquivos estão sendo abertos, como eles estão sendo abertos de maneira escancarada, irreversível e em avalanche. A revelação sobre a questão ufológica não tem retorno. E os governos estão abrindo porque eles não conseguem mais esconder a realidade. E também disfarçar a insatisfação de muitos dos seus membros, das suas forças armadas, que sabem a gravidade dessa questão e têm a noção clara de que a sociedade precisa estar a par dos fatos. É o que está acontecendo e é por isso que está havendo essa abertura. Não há mais como esconder. Nos últimos 45 dias, a Inglaterra jogou na internet mais uma batelada de documentos. Vocês podem ir nos arquivos nacionais da Inglaterra, vai no Google, Arquivos Nacionais da Inglaterra, documentos sobre UFOs. Pimba! Parece um monte de arquivo PDF. Gente, arquivo de perseguição, pesquisas de casos de perseguição de UFOs por caças da Força Aérea Inglesa.
Nesses mesmos 45 dias, o Chile, que tem uma comissão de pesquisas ufológicas oficial, que está lá desde 1979, e em abril eu estive lá e entrevistei o comandante dessa comissão de pesquisas. Agora, há 45 dias, essa comissão de pesquisas, que está subordinada à Diretoria Geral de Aeronáutica Civil, que está subordinada à Força Aérea Chilena, colocou na internet uma batelada de documentos sobre discos voadores, como nunca se viu antes, Jenner. Inclusive, conversas gravadas, filmagens de UFOs, feitas inclusive a partir de aeronaves, conversas gravadas entre pilotos e torres de controle. Chile não quer mais essa questão reservada, não quer mais essa questão escondida da população. Isso me falou o general Ricardo Bermúdez. Aqui no Chile não temos segredos. Todo é aberto. Fantástico. Eu duvido que seja assim. Na verdade, o que está sendo liberado em todas essas ocasiões é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Mas que seja. A gente prefere a ponta do iceberg. A gente prefere ter um gelinho no uísque do que não ter gelo nenhum. É preferir ter a ponta do iceberg do que não ter nada do iceberg. Não é verdade? Agora nós queremos o resto. Nós estamos indo atrás do resto. Aqui no Brasil, como os ufólogos chilenos estão indo lá, como outros em outros países estão fazendo nos seus respectivos países. Bem, ainda nessa história dos últimos 45 dias, surpreendentemente, por exemplo, o ministro da Defesa do Irã, é um nome quase que impronunciável, como o chefe dele, a Ahmadinejad. Como é que fala aquele nome lá, Ricardo? Mas é um negócio assim louco. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma colinha em que eu tenho o nome do ministro. Ahá! Não é esse aqui não. Ahmad Vahid-Mahd. É o nome do ministro da Defesa do Irã. O Irã é aquela pedra no sapato do mundo que está encravado no Oriente Médio, certo? Onde tem aquele cidadão que está louco para tocar fogo no cabelo dos israelenses, que fica provocando americano, que quer jogar bomba em tudo que é lugar, né? Aquele baixinho louco que é sustentado por pelos maníacos de turbante, os ayatolás iranianos. Sabe o que o cara falou? De onde que saiu isso? Ele falou numa conferência de imprensa, quando colocaram em xeque o governo iraniano. O que estamos fazendo aqui pela defesa do nosso país? Doutor, secretário, ministro da Defesa, o que o senhor pode nos dizer? A imprensa iraniana cutucando ele, ele falou: gente, fica tranquilo, posso garantir a vocês, com confiança, que o Irã está entre as 10 nações do mundo mais eficazes em termos de defesa. Até aí tudo bem. E como é que ele complementou? Aqui, nem mesmo um disco voador entra em nosso território. Espera aí. Vamos ler nas entrelinhas as coisas. Olha o que o camarada falou. Isso é sensacional. Ele não falou isso para brincar. Esse não é o tipo do cara que brinca. Aquele não é um país em que se brinca. E essa não é uma declaração que se faz em tom de brincadeira. Estão vendo nas entrelinhas das coisas? Vejam, por outro lado, as manifestações que estão vindo de maneira crescente do Vaticano. Tá? Eu tenho algumas aqui cunhadas para vocês, e como eu quero exatidão, eu vou lê-las para que a gente não cometa nenhum erro. Tá? Bom, uma delas, que eu acho que eu já falei para vocês no ano passado, porque ela já tem algum tempo, ela é do atual astrônomo oficial do Vaticano, que é um senhor argentino, um jesuíta argentino, chamado José Gabriel Funes. Ele é de Rosário, tem os seus 40 anos, é PhD, tem 2 PhDs, é um cientista, portanto, e não apenas um religioso. Está lá no Vaticano, senta-se à mesa do Papa para deliberar. Ele falou o seguinte em 2008, que é claro que os extraterrestres existem e são nossos irmãos. E não reconhecer a existência de outras espécies avançadas no universo é menosprezar
a capacidade criativa de Deus. Bah! Sentiram? Acho que ele falou isso assim, do nada, deu vontade dele falar? Ou isso foi discutido pela cúpula da Santa Sé? Se isso fosse um ato isolado, talvez a gente até pensasse assim, mas não é um fato isolado. Desde os anos 70 para 80, que o Vaticano vem se manifestando cada vez mais abertamente com relação aos discos voadores. Em 1998, por exemplo, um cidadão que era amigo pessoal do Papa anterior, o Monsenhor Corrado Balducci, que eu tive o enorme prazer de conhecer, estive com ele em vários congressos, ele falou: é absolutamente real a possibilidade de que outras criaturas inteligentes vivam na imensidão do espaço e estejam vindo até aqui. Em 2008, o Funes falou o que eu acabei de falar. E agora, o cara do momento, parece que o Vaticano tem uma estratégia com relação a isso. A gente tem que ler nas entrelinhas. A estratégia é sempre emitir opiniões, assim, ou fazer declarações cada vez mais audazes, cada vez mais contundentes. Que, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida com relação ao que se disse no ano passado ou anterior, então eis aqui mais uma coisa contundente falada por alguém. E agora, quem falou uma coisa bem substancial agora foi o Monsenhor Guy Consomagnon, que disse que é importante tratar da existência de extraterrestres, pois isso nos obriga a repensar a existência humana de uma maneira mais profunda. Gente, o que mais certas pessoas estão esperando para entender o que querem nos dizer todas essas indicações? Não tem mais dúvida. Não que os discos voadores existam. Isso é uma coisa que nós nunca colocamos em dúvida desde o momento que começamos a trabalhar nessa questão. Tá? Já partimos deste pressuposto. É evidente que eles existem, pertencem a civilizações mais avançadas, foram construídos com tecnologia mais avançada e servem como veículos de transporte para pessoas e coisas virem e irem para outros planetas, como nós temos os nossos carros que fazem o mesmo papel aqui dentro do nosso planeta, ou os aviões. Não é disso. O que é evidente que não se pode mais ignorar é que as nações estão abrindo a sua guarda. Estão abrindo de maneira assim fragorosa, não tem mais o que fazer. Nesse século de viagens que eu tenho realizado para fazer entrevistas com militares que tratam dessa questão ufológica, eu tive também agora no mês de junho, em Lima, no Peru, e entrevistei o coronel da Força Aérea Peruana, comandante Júlio Chamorro Flores, que foi instrutor da Academia de Aeronáutica Militar da Força Aérea, operou em bases aéreas em várias partes do país. Hoje ele está na aviação civil, ele é navegador de Antonoves, ele vai para a selva amazônica 2 vezes por semana com Antonoves levando peças para coisas de petróleo, petroleiros. Vai e volta toda semana. E me revelou ele que o próprio Alberto Fujimori, quando era presidente do Peru, não sei quantos de vocês têm essa ideia, ou sabiam dessa informação, eu mesmo não sabia. O próprio Fujimori teve um contato com discos voadores no final dos anos 90, quando ele ainda estava no poder, na selva amazônica, em Iquitos, pescando. Ele gostava de pescar, e ele ia pescar com seus guarda-costas. E enquanto ele pescava lá, na selva amazônica peruana, uma baita de uma nave em cima do rio, e ele ordenou todos os homens dele que ignorassem que aquilo tinha acontecido. Ponto final. Voltando a Lima, ele chamou os seus militares dos mais altos postos, os comandantes da sua força aérea, do seu exército, da sua marinha, que lá eles chamam de armada, e determinou que eles pesquisassem esse assunto. 1 ano e meio a 2 anos depois, surgiu uma entidade de pesquisas ufológicas no Peru, oficial, chamada Oficina de Investigações de Fenômenos Aéreos Inusuales, oficina e escritório, dentro da Força Aérea Peruana.
Isso foi seguido pela imprensa mundial até um certo ponto. Histórias semelhantes em outros países, no próprio continente que nós estamos. Aqui no Uruguai, um dos menores países do continente, que tem um PIBzinho desse tamanho comparado ao nosso. Tem uma população pequenininha. Existe uma comissão de pesquisas ufológicas oficial desde 1979. Se lembra que a França abriu pela primeira vez a questão dos discos voadores quando instituiu uma organização de pesquisas em 1976? A França toda poderosa. O Uruguai fez 3 anos depois a mesma coisa, em formato mais modesto. O país é menor. Eu estive lá também. Estive dentro da central de controle de tráfego aéreo deles, que é uma salinha com alguns computadores, meia dúzia de pessoas trabalhando, mas me foram dadas informações bastante sérias de como este país, tão pequenininho, lida com a questão ufológica. Então, já falamos do Chile, já falamos do Uruguai, já falamos do Peru. E o Equador? Mas aí vocês vão perguntar, mas o Equador? O que tem o Equador? Pô, o Equador. O Equador não pode ser ignorado. Tem um camarada que faz barulho lá, chamado Rafael Correa, que é o presidente, que é assim com aquele outro maluco da Venezuela, extremamente belicista, e que tem atitudes bastante controversas. Mas, no entanto, pelo menos uma surpreendeu os ufólogos. Sabe qual foi? Há poucos anos atrás, ele dispensou a cúpula do meio militar do país. A cúpula da aeronáutica, a cúpula do exército, a cúpula da marinha, mandou todo mundo para fora. Aqueles generais antigos que ele herdou dos governos anteriores. Botou todo mundo para fora. E para justificar isso, perante a população, ele falou, tal como o armado iraniano, ele falou exatamente o quê? Que aqueles eram traidores da pátria. Tem um pouco de exagero aí, né? Coisa de Evo Morales, de Hugo Chávez, desse Cristina Kirchner, essa gente que super reacionária no continente. Mas ele falou assim, que aqueles eram traidores da pátria, que estavam vendendo os segredos equatorianos para os norte-americanos. Inclusive, os nossos casos de discos voadores estavam sendo passados para os gringos. O presidente da República falou isso. Que os militares do seu país, que pesquisam oficialmente esse tema há muito tempo, estavam passando informações para os militares norte-americanos, que nós sabemos que manda aqui em toda a América do Sul, especialmente na questão ufológica. Então, já temos Equador, já temos o Peru, já temos o Chile, já temos o Uruguai. E agora, no final de 2010 para começo de 2011, a Argentina adotou um posicionamento de pesquisas ufológicas. Isso foi surpreendente. Só que os argentinos não pescaram um fato bem interessante que para mim saltou à vista, saltou aos olhos. A determinação de criação de um organismo de pesquisa de discos voadores oficial dentro da Força Aérea Argentina não é a primeira vez, já houve antes outros organismos no país, nos anos 50 e 60, como no Brasil. A determinação de agora restabelecer isso foi feito no dia 27 de dezembro. 27 de dezembro é entre Natal e Ano Novo, certo? Também lá, né? É como aqui. E a Argentina é como o brasileiro, como quase todo sul-americano. Ninguém faz nada entre Natal e Ano Novo. Ninguém deixa para tomar nenhuma decisão. Ninguém, muito menos, deixa para anunciar qualquer decisão nesse período. Qual era a urgência da Argentina, então? Que 2 dias depois do Natal e alguns antes do Ano Novo, fez uma declaração dessas. Eu tive que ir num congresso na Argentina, fazer uma palestra lá, e chamei a atenção dos irmãos. Gente, vocês não percebem? Qual é a urgência de se fazer essa declaração no dia 27 de dezembro? Por que não se esperou lá para o dia 10 de janeiro? Não é verdade? Não é o que se faria no Brasil? A menos que seja um caso muito grave, Gena. A menos que seja um caso assim, de abala a nação, um caso político, descobrir um ministro roubando alguma coisa assim, então se faz uma declaração nessa época do ano. Mas não sendo por algo extremamente grave, não tem razão de ser. Qual era a urgência?
A urgência estava num aumento na incidência de ocorrências ufológicas nas bases de toda a Antártida, em especial chilena e a Argentina. E os navios que levavam suprimento, não sei se é brasileira, essa informação não tem. Mas também pegou fogo, não sei, pegou fogo muito depois disso, né? Mas nós não temos essa informação da brasileira. E os navios e os aviões que levavam suprimentos e pessoal para a base argentina tinham sido seguidamente perturbados por discos voadores. Aí a Força Aérea, atendendo, entre aspas, a um clamor da nação, dos ufólogos, instituiu a Comissão de Investigação de Fenômenos Aéreos, a CIFA, que não está agradando ninguém. Os ufólogos argentinos estão bastante, como eles próprios dizem, enojados, estão aborrecidos, porque a comissão se propôs a uma coisa e não está fazendo nada. Mas já foi, pelo menos, uma abertura que houve lá. E muita gente não tem ideia de que em nosso continente a questão ufológica já vem sendo tratada com muita seriedade há décadas. Por exemplo, 1969. Em 1969, a gente pode tirar uma radiografia geopolítica de como se pensava sobre discos voadores. Nos Estados Unidos havia o quê? O Projeto Livro Azul. A maior fraude que já se estabeleceu com relação à ufologia foi um troço chamado Projeto Livro Azul, que pretendia, entre aspas, pesquisar o assunto, mas já tinha formuladas as respostas. Não existe disco voador. E é isso que se jogou para a nação. O Projeto Livro Azul foi uma fraude. Em 1969, quando essa fraude acontecia lá, tentando ludibriar 200 milhões de norte-americanos, o que acontecia no Brasil? Wilson, nós tínhamos aqui, no Brasil, militares da Força Aérea Brasileira, de farda, pesquisando discos voadores em vastas áreas do estado de São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, em alguns casos Santa Catarina, muito fortemente no Rio Grande do Sul, a presença de militares pesquisando esse assunto para o sistema de investigação, o CIOAN, naquela época era forte. Vem a diferença da forma como nós tratamos isso nos anos 60 e os militares americanos trataram? Idem na Argentina. Durante os anos 60, foram estabelecidas várias comissões de pesquisas dos discos voadores lá, enquanto no hemisfério norte se negava. Quem inventou esta abjeta política de negar a realidade ufológica foram os americanos. Justamente depois que eles tiveram a mais séria das confirmações da existência de discos voadores e de sua avançada tecnologia. No dia 2 de julho de 1947, pá, esboacha um disco voador em Roswell. Nos dias seguintes, outros casos semelhantes aconteceram em regiões próximas a Roswell. Talvez alguma coisa ligada com o desenvolvimento de certas tecnologias naquela ocasião. Agora, por que Roswell? Por que aquele UFO caiu em Roswell? O que havia em Roswell? Em Roswell, naquela época, no Novo México, havia o único destacamento militar do planeta Terra que tinha um arsenal nuclear. As primeiras bombas atômicas que se pretendia usar com finalidades militares, jogar na cabeça de alguém, foram armazenadas em Roswell, em nenhum outro lugar do mundo. Elas estavam lá. E nós todos sabemos, isso já de palestras anteriores que eu fiz e outros que me precederam, que os discos voadores aumentaram a sua incidência de aproximação, as suas visitas à Terra, depois que nós desenvolvemos a energia nuclear. Até então, desde sempre, vem havendo um acompanhamento gradual, uma observação. Nós nunca tivemos sozinhos, nunca, jamais. Desde o primeiro homem que olhou para o céu, ele já viu uma nave lá e desenhou numa parede de uma caverna, há 160 mil anos atrás, 180 mil anos atrás, de lá para cá sempre. Em todos os continentes que se olhar, se vai encontrar essas marcas, que são as pinturas rupestres, que depois ganharam outra conotação, quando se desenvolveu a arte medieval, da pintura, da tapeçaria, as moedas, as estátuas,
Tudo em todas as épocas da história tem registros ufológicos. Está aqui o Jenner, que não me deixa mentir, sozinho. Mentimos os dois juntos. Porque ele tem uma palestra brilhante sobre isso, em que ele apresenta essas evidências. As evidências da constatação de UFOs no passado da Terra, que não são poucas. O que é uma indicação bastante clara de que esses seres sempre estiveram por aqui. Sempre. E, impressionantemente, os registros mais dramáticos desta presença na Terra estão justamente nos livros religiosos. A Bíblia, no Antigo Testamento. E antes da Bíblia, nos livros hindus, lá, que tem o dobro da idade da Bíblia, onde se falam dos Vimanas, aquelas naves resplandecentes dos deuses, que travavam grandes batalhas no céu, pelo menos era assim que eles interpretavam, aquele show de naves indo para lá e para cá, e para lá e para cá. Isso tem 4.000 anos. Então essa manifestação desses seres aqui, e a gente poderia avançar nessa área imensamente, porque afinal de contas, na verdade, nós somos iguais a eles, nós somos trazidos para habitar esse planeta, mas isso é um outro assunto, não vamos entrar nisso agora, que isso não temos tempo. Vamos pular. Vamos falar só disso, a observação desse tempo todo. E aí, a partir dos anos 40, em decorrência do projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da bomba atômica, com finalidades puramente bélicas, tá? Queria-se ganhar a guerra, tá? Os Estados Unidos, então, fizeram as primeiras bombas. Onde é que as primeiras bombas, não aquelas horrorosas que eram usadas para teste, que eram cheias de fios, esparadrapo, as bombas mesmo, prontas para serem jogadas em cima de um outro país, como foi feito em Hiroshima e Nagasaki em agosto, se não me engano, de 1947, 5 e 7 de agosto, se não me engano, 25, 27, alguma coisa, se não me lembro mais. Elas eram armazenadas em Roswell. E se esses seres estavam nos observando todo esse tempo, e a partir da criação da bomba atômica, eles passaram a vir com mais intensidade, eles naturalmente congestionaram o espaço aéreo sobre aquelas regiões onde esse material era manuseado, onde era purificado urânio, depois plutônio, naquelas regiões do sul dos Estados Unidos, nos laboratórios, em Alamogordo, em alguns outros laboratórios, sempre no sul dos Estados Unidos. E a bomba foi levada para Roswell. E os UFOs foram para Roswell. E tantos UFOs ali, que uma hora um caiu. E a partir do momento que aquele UFO caiu, foi o próprio governo americano, na pessoa de um militar, um coronel que esteve lá, que viu que aquilo, quando ele foi alertado por um fazendeiro, aquele espalhado por um campo, não era desse planeta, ele chamou o seu superior e eles emitiram essa declaração. Um disco voador caiu em Roswell. Essa foi uma declaração do exército americano. Naquela época não havia força aérea. A força aérea era pertencente ao exército, era a força aérea do exército americano. Depois que se desmembrou em duas forças separadas. Tá? No dia seguinte, essa informação foi desmentida e a partir de então iniciou-se um processo chamado acobertamento de informações. A política de negar que os discos voadores existem e que nós estamos sendo visitados por outras espécies cósmicas. Algo tão evidente. Essa política, ela foi mundialmente hegemônica. Nada escapava. Porque até uma certa época, os Estados Unidos mandavam no planeta inteiro. De maneira séria, hoje de uma maneira mais light. E nenhum país furava essa política de acobertamento. E os que tentassem recebiam uma prensa dos Estados Unidos, porque éramos todos dependentes dos Estados Unidos, de uma maneira ou de outra. Brigadeiro José Carlos Pereira, que esteve aqui fazendo palestra para nós, um dia eu exprimi ele com relação a quem mandava na Operação Prato, se eram militares americanos, e ele falou, Jevaé, é claro, naquela época, se não fosse para os americanos, a gente não tinha gasolina para colocar em avião, a gente não tinha pneu para fazer os aviões decolarem. Eles mandavam em tudo aqui. Brigadeiro José Carlos Pereira, o homem que foi o comandante do Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, falou isso. Tá? E em toda a América do Sul
Foram os americanos que tiraram o presidente argentino, o presidente chileno, e instituíram as democracias que vieram depois, e fizeram o mesmo no Brasil, instituindo e apoiando a ditadura. Nós sabemos dessa história toda. O fato é que os Estados Unidos desde sempre souberam que estavam sendo visitados por outras espécies, em naves avançadas. E a partir do momento em que eles perceberam que o risco dessa informação vazar para a população era grande, e se a população começasse a questionar os Estados Unidos, os governos que se sucederam e até o governo atual sobre essa questão, e isso for revelado, haveria um constrangimento enorme. E eu me arrisco a dizer que um dos motivos que leva o governo americano a manter esse assunto sob sigilo hoje é justamente o fato dele ser refém das suas mentiras. Vamos fazer a seguinte suposição. Obama, que é um cara bacana, legal, joga basquete, é um cara ligado aí às coisas da natureza, não sei o quê, resolveu admitir que os discos voadores existem. E ele vai lá e faz um pronunciamento à nação. Imaginem, durante 65 anos, todo o país, todas as estruturas, os escritórios, CIA, FBI, Força Aérea, Exército, Marinha, todos os departamentos de defesa que se sucederam às administrações do Departamento de Defesa, todos os secretários, todos negaram que discos voadores existiam. E agora o presidente vai lá e fala, discos voadores existem? Alguém da imprensa vai fazer a primeira pergunta, desde quando vocês sabem isso? E eles não vão poder falar, a gente sabe dessa história o tempo todo. Porque logo depois, aquele país vai ser avacalhado pela sua população, com toda razão. Por quê? Durante 65 anos, a população norte-americana foi enganada sistematicamente pelos seus militares, pelas suas administrações, com medo de que a informação de que estamos sendo visitados por outras espécies cósmicas abalasse alguma coisa na estrutura social dos Estados Unidos. Porque o buraco é mais embaixo, gente. É claro que os caras não estão escondendo que discos voadores existem, pura e simplesmente. Que são naves que aparecem para lá, e naves que aparecem para cá, e de vez em quando pousam, e pega uma velhinha ali em Taubaté. Não é isso. Há uma coisa muito séria por trás disso. Há inúmeras civilizações se aproximando da Terra, com o poder de entrar e sair do nosso ambiente a hora que eles bem entendem. Raptam pessoas numa quantidade espantosa. São as chamadas abduções. Se estima que sejam milhares as que já ocorreram nos últimos 50 anos, desde que esse fenômeno das abduções passou a ser investigado de maneira mais sistemática. Se os ufólogos civis, nós, que não temos recursos para fazer nosso trabalho e fazemos por amor à arte, sabemos tanto quanto nós sabemos, é óbvio que os militares dos países mais avançados, especialmente os Estados Unidos, sabem muito mais do que nós, especialmente sobre abduções. Existem inúmeras equipes trabalhando 24 horas por dia com relação a essa questão há décadas. Então o que está se escondendo é que há um programa extraterrestre de aproximação da Terra, vigilância da Terra, manutenção do controle de muitas coisas que se passa aqui, abdução de seres humanos em grande escala, e nós sabemos que 9 a cada 10 abduções resultam na extração de material genético das vítimas, que são esperma e óvulos, e nós sabemos que só podemos fazer uma coisa com isso, que é crianças. Para que razão não sabemos ainda. Há ufólogos que estão hoje muito adiantados nessa área, que garantem que essas crianças geradas a partir da extração de óvulos e sêmen, há muito tempo estão sendo reintroduzidas no planeta, gerando uma raça do que se chama de híbridos, e muitos dos abduzidos atuais seriam, na verdade, esses híbridos reencontrando as espécies que os produziram. A coisa é bem complexa e também demandaria uma outra palestra. O fato é que, por que o governo e os governos escondem essa realidade? Porque ela é muito contundente. E porque eles próprios não sabem exatamente qual é o tamanho do buraco, qual é o tamanho do problema.
O pensamento militar, seja no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, na Patagônia, não importa, é sobre um fato do qual nós não temos controle e não temos informações precisas para passar, nós não nos manifestamos. Essa é a posição dos militares, por exemplo, do Brasil. Sobre o fenômeno UFO, que nós não controlamos, e cujas respostas, na sua totalidade, nós não temos, nós não falamos. Essa é uma visão militar arcaica. Porque muitos militares, hoje, de várias nacionalidades, e autoridades civis que também pensavam assim no passado, quase que hegemonicamente, e hoje tem uma posição diferente, já pensam, nós sabemos que esse fenômeno existe, nós não temos as respostas. Nós precisamos da ajuda da sociedade civil para encontrá-las, dos ufólogos. É justo que nós compartilhemos essa informação com a sociedade. Então, essa é uma posição bacana. Antagonicamente com essa, tem a posição de não se fala nada a ninguém, que é a posição do governo americano. E entre essa posição, a posição do governo americano, de negar completamente a questão ufológica, até do governo que tenha a maior abertura com relação a esse assunto, que hoje eu estaria em dúvida se é o Chile, mas é meu forte candidato, ou se é a França, que é outro forte candidato. Entre essas duas posições, existem inúmeras outras, de países com maior aceitação e outros com menor aceitação. Países com cúpulas militares mais reflexivas a essa realidade ou mais abertas a essa realidade. O Brasil está mais ou menos no meio do caminho. Quando nós desenvolvemos a nossa campanha de abertura ufológica, nós nos surpreendemos em ver militares graduados sempre da aeronáutica, nunca da marinha, e muito menos ainda do exército, porque a aeronáutica é a instituição militar mais robusta, intelectualmente falando nesse país. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Se houver algum outro militar de uma outra arma, que me perdoe, mas a experiência me levou a concluir isso após a observação do comportamento de militares das três forças com relação a esse fenômeno específico. E com relação ao fenômeno UFO, os militares da Força Aérea são mais abertos. E nós nos surpreendemos a encontrar entre eles homens com a cabeça do brigadeiro José Carlos Pereira, que veio fazer palestra aqui. Como foi em Peruíbe, para um congresso que nós organizamos. Como foi lá, longe, em Ipuaçu, Santa Catarina, num outro congresso que eu organizei. Onde nós chamávamos o brigadeiro, ele ia, alegremente. Sentava-se à mesa com os ufólogos, batia papo com a gente e contava as coisas. Essa é uma posição ímpar, que eu não vi no meio militar de país nenhum que eu conheça, e eu conheço muitos, que lidam com essa questão. Ou conheço vários. E o brigadeiro não é o único. Tem outros homens dentro das Forças Armadas da Aeronáutica Brasileira que pensam como ele, com maior ou menor abertura. Então, isso é que faz a diferença entre um país e outro. Um país ser mais aberto e um ser menos aberto, e um ser mais reflexivo a esse assunto, o outro ser mais observativo com relação a esse tema. Agora, de maneira geral, aquele império do segredo estabelecido pelo governo americano, a ferro e fogo, está se arruinando. Os países hoje são mais libertos daquela capa protetora, têm mais autonomia, não respeitam mais a autoridade norte-americana e estão fazendo o que bem entendem. Estão fazendo as suas revelações, as suas aberturas. Em grande parte porque não tem mais como esconder. Mas há também uma outra tese, que eu vou especular sobre ela rapidamente aqui. Para isso eu vou usar um argumento. E é o argumento de que a Inglaterra está entre os países que mais fez abertura ufológica no mundo. Vamos ler nas entrelinhas? A Inglaterra é historicamente aliada, do ponto de vista militar, tecnológico, social, financeiro, aos Estados Unidos. 5, 10, 15, 5. Tá. A Inglaterra e os Estados Unidos sempre foram
na amálgama, certo? Se os Estados Unidos inventaram a política do acobertamento ufológico, a Inglaterra foi a primeira a aderir, a apoiar, a fazer valer a posição dos Estados Unidos perante o mundo. Por que hoje é a Inglaterra que está fazendo essa abertura, se ela é historicamente a parceira dos Estados Unidos em tudo que se refira ao militarismo? Há uma teoria, e a teoria é de que a abertura que se faz em alguns países pode estar sendo um tubo de ensaio, de uma certa maneira manipulado pelos Estados Unidos. Que as aberturas ufológicas, as declarações, a maneira como os governos se revelam abertos a essa questão, varia de país para país. Não é igual nos países. O Uruguai tem um jeito, o México tem outro, a Espanha tem outro, a Itália tem outro, o Peru tem outro, o Brasil tem outro. Não há muita semelhança entre essas formas. É como se fossem métodos diferentes, implantados em países diferentes, para testar a reação daquelas populações diante de diversos cenários de revelação da verdade ufológica. Talvez com a coordenação norte-americana, talvez com uma espécie de cúpula entre esses países para que eles próprios avaliem a forma como as suas populações estão reagindo a isso. E eu diria que o processo de abertura em escala global, embora crescente no gráfico, ele ainda está lento. E ele provoca, infelizmente, muito pouca reação na sociedade. Por exemplo, o governo brasileiro abriu em 2007, de 2007 a 2010, entregou 4.500 páginas de documentos ufológicos. 3.500 de lixo, 1.000 de coisas interessantes e umas 300 de coisas muito interessantes. Mas isso é só a ponta do iceberg. Ainda assim foi uma abertura. No meio dessas páginas estão centenas de fotos. E o que a sociedade fez? Nada. A imprensa mal falou sobre o assunto. Só os ufólogos fizeram festa. E, aliás, nem todos. Então não houve realmente uma reação muito grande. Talvez essa reação, por menor que seja, esteja sendo medida. Opa, talvez então agora, sabendo que não há pânico, coisa desse gênero, possamos fazer uma abertura ainda maior. E aí vai. E aí entram forças poderosas por trás disso. Como, por exemplo, a do Vaticano. O que tem sido dito por esses membros do Vaticano tem sido entendido pelos ufólogos como senhas, como palavras-chave para entender que vem aí algo grandioso. Tá? A mim me parece que a abertura que o Vaticano faz porque, se não o fizer e algo acontecer, vai ficar em maus lençóis. Vai ser um papel muito, muito humilhante ou problemático para o Vaticano, se algo ocorrer e uma instituição como ele não tiver feito nada antes disso. Foi tomado de surpresa. E isso parece que eles não querem que aconteça. Simultaneamente a tudo isso, para a gente finalizar, instituições científicas ou diplomáticas, e ambas de peso, têm tratado desta questão. Por exemplo, em 2010, a Royal Society de Londres, a Sociedade Real, que é a Academia de Ciências inglesa, a qual pertenceram a Einstein, Isaac Newton, os grandes luminares da ciência, fez uma reunião a portas abertas, até certo ponto, com as principais mentes científicas da atualidade, para discutir a existência de outras formas de vida e o que isso representa para o futuro da humanidade. Homens como Frank Drake, que é o chefão do Projeto 7, participaram. Homens como Paul Davies, que é um dos maiores astrônomos, à frente também dos projetos de busca por inteligência extraterrestre, que recentemente declarou, sabem o quê? Ele, um homem universitário, um homem cuja vida inteira está ligada ao desenvolvimento da ciência,
da astronomia, está por trás de inúmeros projetos da NASA, é um homem referência na área. Ele falou, temos que desenvolver um projeto de monitoração da superfície lunar em busca de artefatos deixados lá por extraterrestres. Disse isso, Paul Davis. Isso está acontecendo na sociedade real, na Academia de Ciências Inglesa. Enquanto isso, a ONU, diplomatas de segundo escalão, para não chamar a atenção, com técnicos e cientistas, fazem reuniões a portas fechadas para reformular um protocolo que já existe desde 1969, quando houve a grande onda ufológica no mundo inteiro. Um protocolo para se estabelecer as diretrizes segundo as quais vamos lidar globalmente o planeta com um contato com essas espécies que aqui chegarem. Esse protocolo existe desde 1969. Foi reformulado sucessivamente. E há fortes indicações, e nenhuma comprovação ainda que a gente possa apresentar, de que no ano de 2008, 2009 e 2010, a ONU se reuniu novamente para tratar disso, para atualizar o protocolo, porque viu uma emergência na situação em que nós estamos. Gente, todas essas questões que eu estou colocando para vocês, é só, assim, a ponta do iceberg, para usar o mesmo termo que eu já empreguei aqui várias vezes, de tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo isso aumentar nos últimos 10 anos. Se o cosmos continuar acontecendo, eu aposto que daqui mais 10, quando o cosmos estiver lá pela sua 20ª edição, nós vamos estar aqui falando de coisas muito maiores do que essas que eu acabei de lhes revelar. Porque vão acontecer. Não se pode mais esconder a realidade. E a força com que a realidade está se impondo, escapando à força de retenção dos governos, é cada vez maior. Daqui 10 anos, gênero, nós vamos estar falando de coisa muito mais séria do que hoje. Daqui 20, talvez nós estejamos falando até mesmo de um contato já estabelecido e formalizado com essas inteligências, em nível global. Ou talvez 30 anos, que seja, que são 20, que são 30 anos. O fato é que isso não tem mais escapatória. É inquestionável que isso vai acontecer. E vai. E indo, nós temos que estar preparados. O caminho da pesquisa ufológica é um muito sério. E é um mais apropriado. Mas uma aproximação dos meios científicos hoje se faz extremamente importante. Nós necessitamos mudar a mentalidade científica ainda retrógrada, como daquela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como de um Marcelo Gleiser e de tanta gente, que faz um desfavor à ufologia, que faz um desfavor à sociedade, escondendo ou embaralhando com histórias furadas a realidade ufológica, como o senhor Marcelo Gleiser faz, vergonhosamente, falando bobagem sobre abduções, desacreditando isso perante a população que está perdida e que não sabe no que acreditar. Desmoralizando esse assunto que é da maior importância. Isso é inadmissível. Essa posição tem que ser mudada. A ciência tem que ver isso. E claro que não vai ser a pau e pedra. Nós vamos ter que fazer um trabalho muito diplomático, muito firme, de fazer a comunidade científica mudar a sua opinião, ingressar nessa pesquisa, sem ceticismo, com rigor. Porque basta isso para que se descubra o que está por trás, ou pelo menos as indicações do que está por trás sobre o fenômeno UFO. E isso, aliado ao trabalho dos ufólogos, pode vir a ser fundamental. Os governos abrem de um lado, os militares cada vez mais permissivos desse assunto, as comunidades científicas se convertendo em pesquisadores desse tema, que é o mais importante para a humanidade. Nada pode ser mais importante para a sociedade planetária como um todo do que saber que não está só no universo, que ao contrário, está ela apenas um grão de areia num universo repleto de civilizações. Imaginem o que isso não vai mudar para a história da humanidade. Se perceber não uma, mas parte de uma gigantesca família cósmica
de planetas, onde todas essas espécies possam comungar de um progresso único e do qual nós possamos nos beneficiar. Isso vai mudar tudo. E se nós não fizermos o nosso dever de casa, a nossa pesquisa, o nosso trabalho, diuturnamente, ininterruptamente, tentando mostrar às pessoas, através dos nossos trabalhos de palestras, entrevistas, revistas, o que for, Cosmos, a realidade para as pessoas. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar pecando contra aquilo que nós próprios nos propusemos a realizar. E pior, se nós não pudermos ou não insistirmos em penetrar cada vez mais profundamente, tira a preguiça de lado e vamos pesquisar nesse assunto, vamos entrar nesse tema com o maior rigor, nós podemos correr o risco de ser aquele cachorro da fazenda. Sabe a história do cachorro da fazenda, né? Os cachorros da fazenda vêm a caminhonete, o carro passar todo dia, latem. Passa outro carro, eles vão atrás, latem. O dia o carro para e os cachorros ficam olhando um para cá do outro. Gênero, isso pode acontecer se nós não fizermos nosso trabalho de casa. Os nossos visitantes chegam para valer e a gente pode olhar um para cá do outro e falar, e agora, compadre? O que nós vamos fazer? Então nós temos desde esse momento de nos preparar e preparar as gerações que estão vindo aí para trabalharem cada vez com mais força nessa questão. E através da credibilidade do nosso trabalho, da seriedade do nosso trabalho, tentar tocar o coração das pessoas nos meios militares, nos meios científicos, nos meios diplomáticos, nos governos, para que eles vejam de que vale a pena trabalhar essa área. Ok? Gente, muito obrigado. A gente teve uma notícia bacana aqui do pessoal da Ala Jovem do INAP que está pipocando mensagem parabenizando o evento do Brasil inteiro. É muito bacana isso. E agora a gente merece. A gente tem 15 minutos para perguntas e respostas. Vamos ver se a gente consegue então. Alguém tem alguma pergunta? E aí, compadre, o que nós vamos fazer agora? Eles chegaram e nós? Pode. Boa noite. Todos os governos têm segredos ufológicos. Sim. O senhor tem algum? Não. Eu não tenho nenhum. Eu tenho alguma coisa para mim mesmo que eu ainda não consegui ainda perscrutar adequadamente. Mas é uma coisa de foro íntimo relacionado a uma com mais certeza, duas com não tanto, três, sendo a terceira um talvez, experiência de abdução. Mas nada confirmado, nada. Não tenho segredo nenhum. Trabalho 24 horas por dia com esse tema. Sou a única pessoa no Brasil, acredito, além, aliás, do Marco Antônio Petit, que trabalha e vive disso. Eu vivo da ufologia. No mundo são muito poucas pessoas que fazem isso. Eu vivo da ufologia porque eu tenho revista, faço minhas palestras, viajo para tudo que é lado, entrevistando pessoas. E meu papel é esse. Eu vou, entrevisto, trago informações, publico na revista, apresento, enfim. O que eu posso lhe dizer é que tudo aquilo que chega ao meu conhecimento, eu sempre tenho oportunidade, eu relato, ou na revista, ou nas oportunidades que me são dadas tão generosamente, como aqui pelo INAP e pelo Gênero, de me apresentar a vocês. Que eu agradeço muito e é algo que me causa profundo orgulho de ter participado dessas 11 edições do Cosmos. Vocês estão de parabéns mesmo. Esse trabalho é notável. Pode mandar mais mensagem lá pela internet, porque merecem. Oi, eu queria saber se ainda há cogitação do CEONI ser reaberto e, caso isso aconteça, se ainda opera como uma operação secreta ou se há a possibilidade da sociedade acompanhar. Desculpa, não entendi o começo da pergunta. O que é? Se há a possibilidade do CEONI ser reaberto. Ah, o CEONI ser reaberto. E se isso acontecer, se a sociedade pode acompanhar ou ainda como operação secreta? Bem, um dos nossos amigos e parceiros, que é um militar egresso da Força Aérea, que é um coronel da reserva chamado Antônio Celente Videira, é um homem de mente muito aberta, um homem, um pensador, um estratégico. Ele é da diretoria da Escola Superior de Guerra do Brasil.
é amigo nosso, já esteve aqui fazendo palestra, é membro da revista UFO, é membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, e o sonho dele, enquanto militar, é reativar o CIOANI. E ele quer que isso seja feito com a unidade entre militares e civis. Nós, ufólogos e militares, trabalhando juntos, pesquisando discos voadores. E eu creio que se isso vier a acontecer, e se for pelas mãos do coronel Celente, terá que ser algo aberto. Eu duvido que ele aceitaria qualquer outra hipótese. E nenhum dos ufólogos brasileiros que eu conheço, ou que está na minha equipe, aceitaria fazer parte de um projeto desse que fosse reservado. Somente se ele for aberto. E se houver alguma coisa com gente que não seja da nossa equipe, nós vamos denunciar fortemente, porque isso já não pode mais acontecer de maneira exclusiva de um grupo ou de outro grupo. A sociedade tem que estar sempre a par dos fatos do que está acontecendo. Oi, eu queria saber se é verdade, se existem OVNIs, né, que cuidam da Terra. Essa é uma teoria muito aceita pela comunidade ufológica. É Igor seu nome, né? E eu já descobri até que você faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 19 de março. Ele já passou ali, fez uma limpa nas minhas revistas, é super interessado. Quantos anos você tem, Igor? 9 anos. Yuri, desculpa. Quantos anos, Yuri? 9 anos, Yuri. Muito bem. Beleza, muito bem. Parabéns, viu? Parabéns à mãe também que estimula isso no seu filho e em todas as mães e pais que estimulem isso nos seus filhos. Veja, essas civilizações que nos visitam, essas outras formas, esses outros povos, essas outras formas de vida, elas não demonstram nenhuma hostilidade. Nunca. Elas não estão aqui para nos atacar, elas não estão aqui para nos roubar alguma coisa de valor, algum minério, alguma coisa. Talvez estejam garimpando alguma coisa ali para algum interesse, porque tudo aquilo que elas puderem encontrar aqui, elas vão encontrar em inúmeros planetas do universo, e aqui existe uma sociedade estabelecida. Ainda é uma sociedade com muitos problemas. Somos aí uma quantidade de 7 bilhões de seres humanos, 3 bilhões passando fome, 2 bilhões em guerra, ainda temos todo tipo de discórdia aqui dentro, o que ainda faz essas entidades nos observarem a uma certa distância, essas civilizações. Mas ainda assim, não há registros assim firmes, consistentes, de que haja hostilidade por parte desses seres com relação a nós. Eles fazem, ao contrário, é uma observação da gente. E quando eu falei que eles começaram a se aproximar de maneira mais intensa da Terra a partir do desenvolvimento da bomba atômica, eu disse isso porque esse fato, na minha forma de entender e de muitos ufólogos que eu conheço, gerou uma preocupação por parte desses seres, porque nós, o ser humano, ainda em estado tribal, em 1940, nós tínhamos acesso à energia mais poderosa que há, é a energia atômica, da fusão, primeiro da fissão nuclear, você vai aprender, quando um átomo é desmontado em partes, e da fusão, quando vários átomos são juntados. Essa é a energia que move o universo, é a energia que está presente no interior das estrelas, de todas elas. Então é uma energia poderosíssima. E isso na mão de uma sociedade tão problemática, tão tribal, tão belicosa como a nossa, poderia certamente, como foi, ser objeto de preocupação por parte dessas sociedades espaciais. E por isso elas se aproximaram mais, para tentar, de alguma maneira, ver se o que nós podíamos fazer aqui teria consequências devastadoras para a nossa espécie e para outras também. Porque nós não podemos avaliar o que a nossa belicosidade no uso desses armamentos nucleares, se eles forem usados em massa, poderia desencadear em outras regiões do espaço. Poderia talvez perturbar alguma coisa em outros planetas do sistema solar, ou de outros planetas, de algum outro lugar, de alguma outra coisa. Energias que nós não sabemos, nós não temos como avaliar. Mas esses seres mais à nossa frente ficaram preocupados e nós desenvolvemos esse potencial bélico. Então, a resposta para essa pergunta é: eu acredito sim que muitas das sociedades, das espécies que vêm aqui, vêm por preocupação ou por cuidado com a nossa espécie. Legal, Yuri?
Tá. Boa noite, senhor Gevaerte. O nosso respeito, a nossa estima e a nossa admiração pela sua pessoa brilhante. Muito obrigado. Sábia e muito expositiva. É uma pergunta que já nos foi explicada há 2000 anos, sem nenhuma razão de falar aqui em doutrina e religião. Foi dita por Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. É isso mesmo. Vou preparar-los lugar. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Que acha o senhor? Onde é a casa do pai? Não é o universo? É o universo. Onde as muitas moradas não são os mundos? São os muitos mundos, exatamente. E Jesus falou mais uma coisa ainda para quem ouvia. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. E a casa do meu pai tem muitas moradas. Nada pode ser mais claro. E esse homem falou isso, por favor, há 2000 e tantos anos atrás. Não é possível que alguém ainda hoje pense: será que existem outras espécies, outras formas de vida, outros planetas habitados? Certamente que não. Nós somos apenas um entre uma infinidade de povos. O que mais chama a minha atenção, senhor, e que há muito ufólogo eu já vi passar batido, para mim é a questão fundamental da ufologia. Todos os seres, ou 99,9% desses seres, quando uma nave desceu, esses seres saíram da sua nave e tiveram contato conosco, os seres tinham 2 pernas, um tronco em cima das 2 pernas, 2 braços, um pescoço e uma cabeça, 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, exatamente o formato humano. Eles poderiam ter isso, porque tem uma lógica biológica para isso acontecer, mas poderiam ter 2 cotovelos, ou 8 dedos, ou os braços deles poderiam ser maleáveis, mas não, eles têm um cotovelo, eles têm um joelho, o joelho deles funciona como o nosso, eles têm pés como os nossos, eles têm cabeças como as nossas. Ou seja, as coincidências entre a nossa espécie e os extraterrestres são muito grandes. Não são desprezíveis e não podem ser coincidências. Para mim é uma indicação absolutamente clara de que nós e eles somos partes da mesma coisa. Com a diferença de que eles, mais à nossa frente, já sabem quanto eles todos são, quantas civilizações compõem a espécie humana. Nós ainda não. Nós ainda olhamos para o céu e estamos vendo, será que aquele planeta lá tem alguma vida? Ou será que aquela estrela tem algum planeta? E hoje só temos confirmações de algumas poucas dezenas de que sejam rochosos. A revelação está vindo a galope, gente. É irreversível. Carinhas como o Yuri vão viver momentos emocionantes para a humanidade. Nós, os macacos velhos, Gênero, né, Wirs? Os ufólogos, nós, muito certamente, talvez não. A menos, né? Se a gente manter o vigor e essa energia que tem o Gênero, por exemplo, barbaridade. Gente, tem uma energia que acabou de fazer 350 quilômetros a pé no Rio Grande do Sul. Fez já o caminho Santiago, não sei quantas vezes. A menos que a gente, então, se mantenha em forma para aguentar os próximos 20 ou 30 anos, nós não veremos. Mas aqueles que estiverem aqui nos próximos 20 ou 30 anos, e que estiverem numa idade boa, como vai estar o Yuri, aqui 20 ou 30 anos, o Yuri vai estar um homem maduro, provavelmente um cientista, vai poder conviver com uma nova realidade fantástica para a humanidade. A de que ela, hoje, se sabe, ou naquela época se saberá, parte de uma coisa imensamente maior, espalhada por uma vasta região do universo. Vai ser muito bacana. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tem mais tempo? Boa noite. Queria tirar uma questão. Na década de 90 teve o caso Varginha. Foi provavelmente o mais contundente do Brasil para o mundo. Eu queria perguntar para o senhor participou das investigações, chegou a estar perto, entrevistar as moças que tiveram o contato com o ser? O que o senhor sentiu? Que aquilo foi realmente muito forte, muito verdadeiro? O caso Varginha é absolutamente legítimo. Todos os ufólogos que estão aqui
Eu acho que só a exceção do Tony, mas o Wallace participou diretamente nas investigações, o Varela participou diretamente nas investigações, eu estive algumas vezes em Varginha. Naquela ocasião, o investigador principal do caso Varginha, o advogado Birajara Franco Rodrigues, residia a 1 quilômetro de onde o fato aconteceu, era co-editor da revista UFO, e por isso nós soubemos que o caso Varginha aconteceu. Conheço as testemunhas, as meninas e várias outras testemunhas, as entrevistei, conversei com elas várias vezes, e tudo que eu sei sobre o caso Varginha, me permite te dizer, é o caso ufológico mais sério que o Brasil tem para apresentar ao mundo. Realmente, houve a queda de um objeto voador, um veículo, houve a captura de seres sobreviventes. Há uma dúvida quanto ao fato de aqueles seres serem os que tripulavam, pilotavam, comandavam a nave, ou ser alguma espécie de carga, pelas suas características primitivas. Os seres eram muito primitivos, estavam pelados, fedidos. Há uma teoria, pode soar ficção científica meio mirabolante, mas não é tanto. A de que aqueles seres estavam sendo transportados de um planeta para outro e esse objeto caiu aqui. E os seres que realmente pilotavam o objeto, comandavam, esses foram resgatados logo em seguida por outras naves que vieram, que foram observadas também naquele cenário de avistamentos. E os que foram resgatados pelo Exército, de qualquer maneira, eram seres não procedentes do planeta Terra, seres de origem extraterrestre. Esses seres foram capturados, já praticamente mortos, morreram na mão dos militares brasileiros, sabemos que são pelo menos 2, e que um dos militares que procedeu à captura do segundo ser faleceu por infecção generalizada, coisa de 3 semanas depois de capturar, sem nenhuma proteção nas mãos, a segunda criatura. Então o caso é absolutamente quente. Você pode entrar no site da revista UFO, ufo.com.br, e o livro do Birajara Franco Rodrigues, O Caso Varginha, que tem quase 400 páginas, e é um documento sensacional sobre o caso, sobre ufologia, com rigor metodológico, está disponível para baixar em PDF de graça. Ok. Mais alguma? Uma dúvida aqui. Aqui, ó. Seja... Obrigado. A respeito do caso Varginha e do caso Roswell, uma coisa sempre me intrigou, que a tecnologia da civilização extraterrestre é absurda, né? Uma coisa... Até eu lembro que num dos cosmos o senhor comentou a respeito de que até nós, que ainda estamos até no Idade da Pedra, cientificamente falando, né? O senhor mostrou um vídeo no Japão que eles estavam desenvolvendo umas jaquetas transparentes. Sim. Né? Quer dizer, se a gente já está, entre aspas, conseguindo ficar invisíveis, que dirá uma civilização mais... avançada. Causa um choque o fato de que eles se acidentem, é isso, né? Exatamente. Como é que pode? Se tem alguma teoria para explicar isso. Olha, o que eu posso te dizer, isso também me causa espécie, mas o que eu posso te dizer é, eles têm uma tecnologia imensamente mais avançada que a nossa, mas não infalível. Não infalível. É a mesma coisa, por exemplo, o carro, acho que é uma McLaren do filho do Eike Batista, custa 2,5 milhões de reais. Tem toda a tecnologia do mundo, mas não preveniu o motorista, não impediu que o motorista atropelasse e matasse uma pessoa, com toda aquela tecnologia que o carro tem. Então, essas naves, elas são altamente avançadas. Esses seres são altamente avançados. Mas a gente tem que também ter a noção de que nem todos eles estão no mesmo patamar de avanço tecnológico. Existem vários níveis, tanto para cima, ou seja, mais avançados do que a Terra, quanto para baixo. E é uma coisa interessante, isso abre uma situação que nos permite teorizar aqui. Para mim, basta a gente ter contato com o primeiro andar, em nível evolutivo, porque, evidentemente, que se esse primeiro andar está chegando aqui, ele já tem conhecimento dos andares superiores. Mas se é assim, por que eles já não se homogeneizaram em termos de tecnologia, se eles já têm contato entre si? Parece que eles ainda, apesar de terem contato entre si, por terem capacidades astronáuticas, talvez viajem através de buracos negros, ou pináutica, alguma coisa assim, eles ainda preservem as suas individualidades enquanto espécies. Há algumas circunstâncias em que esses seres, em contato com a gente, falaram sobre isso, falaram que eles estão em contato com muitas outras espécies, algumas delas superiores a eles mesmos.
eles próprios reconhecendo. Então, se existem diferentes estágios de evolução espacial, certamente existem diferentes estágios de avanço tecnológico, astronáutico, empregado nessas máquinas. Algumas delas, infelizmente, para eles, caíram aqui na Terra. Pois não. Boa noite. Boa noite. Recentemente, por veículos de comunicação de massa, até o próprio site como UOL e Terra, noticiaram a possível existência dos astrônomos dizendo sobre o planeta X, que popularmente é conhecido aí até por algumas civilizações antigas como Nibiru. À luz da ufologia, o que há de verdade sobre isso? É uma coisa séria ou é apenas um mito? Esse é um dos temas mais espinhosos, porque apesar de haver informação científica sobre a existência desse planeta, que teria uma órbita excêntrica com relação ao sistema solar, e parece que existe mesmo, isso gerou uma atmosfera mística de tal ordem que todo tipo de pessoa com qualquer ideia na cabeça se manifestou a respeito. Então, se você vai à internet hoje, você vai encontrar milhões de páginas, vai ao Google e coloca Nibiru, por exemplo, vai encontrar milhões de páginas com todos os tipos de alegações de que Nibiru representa o final do mundo, que Nibiru é isso, que Nibiru não sei o quê, vai destruir a Terra, o escambau. Um dos que falava muito sobre Nibiru era Zecharia Sitchin, que foi entrevistado pela ufóloga italiana Paola Harris, e essa entrevista foi publicada na revista UFO. E ele dizia que há um erro grosseiro no cálculo da órbita desse corpo que existe, e que ele não vai passar dentro da época esperada, próximo da Terra. E ainda assim, quando ele passar, não há nenhuma indicação de que ele causaria o dano que algumas correntes catastróficas aí da internet acham que vai causar. Então, existem informações científicas sobre isso, que você pode buscar, mas infelizmente é achar uma agulha no palheiro, porque a maioria da informação sobre esse tema, Nibiru, isso já se conectou com o calendário maia, que a Terra vai acabar em 21 de dezembro agora, daqui a alguns meses a Terra vai acabar e não sei o quê, e não é nada disso que os maias na realidade previram com o seu calendário. O calendário tinha um ciclo, o ciclo acabou ali. Sei lá, talvez eles tiveram preguiça de continuar a fazer pesquisas e continuar o calendário. Alguma razão, enfim, mas isso de forma alguma significa o fim da existência humana, o fim do planeta Terra. Obrigado, Jevaer. Obrigado, Clóvis. Eu que agradeço essa oportunidade generosa que vocês me deram. Obrigado, gente.